O governo federal deixará de arrecadar quase 300 bilhões de reais este ano devido a privilégios tributários sem justificativas para empresas e pessoas físicas nas contas da Unafisco, a associação que reúne os auditores da Receita Federal. Os autores do estudo dizem, no entanto, que a ideia é incluir o tema nos debates da reforma tributária. Lembra de quando dava para comprar um carro novo sem IPI e também geladeira, fogão? Várias vezes o governo baixou impostos para estimular a economia. Mas isto tem um custo. Só este ano, 292 bilhões de reais deixarão de entrar nos cofres federais por conta de benefícios tributários, segundo a Associação dos Auditores da Receita Federal. A entidade criou uma ferramenta online que estima o valor em tempo real. É o privilegiômetro. Poderia citar como uma coisa curiosa que o nosso país ele gasta anualmente, deixa de arrecadar anualmente, R$500 bilhão para incentivar o consumo de água mineral. É um pouco curioso, né? Mas o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação diz que é preciso diferenciar privilégio de medidas de incentivo e justiça fiscal. Ele cita como exemplos as deduções e isenções do imposto de renda, a desoneração de importações para desenvolver a indústria e as vantagens da Zona Franca de Manaus. Nós entendemos que benefício fiscal ele é bom para o país. E se ele estiver dando resultado, melhor ainda. Ele é feito justamente para desenvolver uma atividade ou desenvolver uma região e trazer resultados positivos para o nosso país. A entidade responsável pelo privilegiômetro reconhece que o valor inclui políticas públicas importantes, mas defende que é necessário discutir os benefícios no momento em que a reforma tributária avança no Congresso. Toda essa discussão sobre privilégio, ela precisa ser apresentada à sociedade para que nós discutamos o que é de fato um privilégio tributário e o que não é um privilégio tributário. Além de combater o que chama de privilégios, a Associação dos Auditores diz que o governo poderia aumentar a arrecadação se cobrasse impostos sobre lucros e dividendos, por exemplo. Seriam quase 60 bilhões de reais a mais. Quando nós entregamos o dinheiro público, deixamos de arrecadar um recurso público, nós temos que assegurar que estas empresas não vão remeter lucro às suas matrizes, porque aquele lucro acaba sendo oriundo desse benefício. Joel, na esteira da pandemia, outro debate público que voltou à discussão foi a taxação de grandes fortunas. A ideia de taxar patrimônio e renda no lugar de consumo deveria entrar na discussão, no debate da reforma tributária? Com certeza deveria entrar, porque a gente com a reforma tributária está atingindo basicamente um objetivo agora, que é a simplificação dos impostos. Ele é essencial para o desenvolvimento do país. Mas tem uma outra questão também, a questão da justiça social. Tem impostos com mais equidade, ou seja, que os pobres paguem proporcionalmente menos e os ricos paguem proporcionalmente mais. E aí entra essa discussão. Entra também a discussão das deduções. Uma importante fonte aí desse privilegiômetro, um dos itens aí que aumenta esse valor, são as deduções do imposto de renda. Agora, seria ótimo se a gente pudesse fazer o seguinte, não vamos cobrar apenas o imposto dos multimilionários e esses vão dar conta de todas as necessidades que o Brasil tem. Mas o Brasil é um país muito desigual. Então, esse imposto apenas que é cobrado a mais, os multimilionários, o IPVA do jatinho, por exemplo, eu acho que tem que ter o IPVA do jatinho sem sombra de dúvida, mas não vai resolver o problema tributário brasileiro. Você vai ter que entrar em discussões mais amplas, discussões que pegam muita gente que não se considera rica, e que não é rica, na verdade tem um nível de vida até mais de classe média, mas que no Brasil tem um padrão de vida muito melhor do que o grosso da população. E daí entra uma discussão, por exemplo, e a dedução para a escola privada dos filhos no imposto de renda. Essa discussão vai ter que ser tida. Não é simples, não tem uma solução única, mas eu não tenho dúvida, um objetivo que o Brasil tem que ter é o seguinte, quem é mais rico tem que estar pagando mais. É justo que isso aconteça e isso vai permitir que os mais pobres paguem menos. A gente vai ter um país melhor no final das contas. Doutor Arnaldo, sobre discussões pertinentes, hoje o relator da reforma tributária na Câmara disse que a tentativa de recriar a CPMF é tentação que nos remete a um ambiente medieval. Já o presidente Bolsonaro disse neste domingo, ontem, que a nova CPMF só existirá se não houver aumento da carga tributária. Difícil de acreditar. Como é que o senhor vê essas duas declarações? O CPMF, se a gente lembrar, foi criado por um médico, né? Adib Jatene, professor Adib Jatene, para
tentar diminuir um pouco a catástrofe da saúde naquela época, e seria um dinheiro carimbado, quer dizer, toda a arrecadação iria para lá. O que o governo fez sucessivamente? Primeiro não foi provisório, se estendeu, e depois deixou-se de investir na saúde porque já tinha o dinheiro suficiente, entre aspas. Então, não importa criar ou não impostos. Primeiro, tem que ter fiscalização desse dinheiro. E, de novo, quer dizer, na Europa, Estados Unidos, os impostos são muito maiores que o Brasil proporcionalmente, mas as pessoas têm certeza da boa utilização. Por exemplo, na saúde privada, quer dizer, o abatimento de despesas médicas é porque o SUS não oferece serviço para todos. Na escola pública não oferecendo, tem que ir para a escola privada, e é um jeito indireto dessa compensação. Então, a reforma teria que ir muito mais na qualidade dos serviços prestados e a fiscalização dessa qualidade.